Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um artigo, que é do Eric Laupot, que ele examina um fragmento de um texto que ele passou a ser atribuído a Tácito, às histórias de Tácito. E ali faz uma referência aos cristãos, né? Bom, esse texto, eu vou deixar o link aqui, com a íntegra. Ele diz assim, ó, o texto. É relatado que Tito deliberou primeiro, convocando um conselho de guerra quanto à possibilidade de destruir um templo de tal obra. Então, está se referindo à época da Guerra Judaica, ali nos anos 70, e que Tito deliberou um conselho para decidir se tinha que destruir o templo ou não. Então, prossegue o texto. Pois parecia próprio de alguns que um templo consagrado, distinguido acima de tudo o que é humano, não deveria ser destruído, pois serviria de testemunho da moderação romana. Por outro lado, a sua destruição representaria uma marca perpétua de crueldade de Roma. Mas outros, pelo contrário, discordaram, incluindo o próprio Tito. Eles argumentaram que a destruição do templo era uma prioridade número um para destruir completamente a religião dos judeus e a dos cristãos. Pois, embora essas religiões sejam conflitantes, apesar disso, elas se desenvolveram com as mesmas origens. Os cristãos surgiram dos judeus, com a raiz removida. O galho é facilmente morto. Com a raiz removida, o galho é facilmente morto. Então, os cristãos seriam um galho do judaísmo. Bom, esse texto ele é ele aparece pela primeira vez em Sulpício Severo, Crônica 2.30.6. E há pouca consenso de identificar essa seita identificada aqui no texto como sendo os cristãos. Também não há consenso sobre a autenticidade e a historicidade de todo o fragmento, que é chamado fragmento número 2. Essas referências a Cristiane são suspeitas por serem interpolações cristãs posteriores. Então, a maior parte está considerando interpolação. O Laupot vai escrever o artigo aqui e vai defender a autenticidade. Tá? Ele vai defender a autenticidade. Ele baseia-se no seguinte: essa história de ramos, usado para descrever os cristãos como fragmento, isso é, fazendo uma transliteração desse texto para o hebraico, isso daria nazarenos. E os nazarenos eram como eram conhecidos os cristãos, segundo Atos 11, 26. Então, existe uma relação forte, uma fonte comum para essas palavras listadas entre ramos, né, e netzer, como nazareno em hebraico. E aparentemente refletindo Isaías 11:1, que fala sobre isso, né, que vai sair um rebento da casa de Israel. Então, Laupot diz assim: é matematicamente improvável que essa conexão seja coincidência. Além disso, os cristãos eles não saberiam dessa conexão na época lá do, do século I. Então, por causa e dessas outras explicações contextuais, o Laupot conclui que fragmento 2 ele possivelmente ele seria autêntico de Tácito. E aí chegaríamos à conclusão que cristãos estão participando ativamente da Revolução de 66, da Revolta de 66.
Essa descoberta desse fragmento foi feita pela primeira vez em 1861 por Barnes. E ele é que supôs, então, que esse texto poderia ser razoavelmente um fragmento de Tácito. E ele guarda paralelos também com o texto do Flávio José, que também fala essa história de conselho de guerra para destruir o templo ou não. Mas lá em Flávio José, em Guerra dos Judeus, 6.236, é o contrário. O Tito se manifesta para não destruir o templo. E aqui aparece com Tito indicando para destruir o templo. Então, se a gente aceita a autenticidade desse texto, a gente fica com um problemão aí para a história do cristianismo, porque você estaria colocando os cristãos como participando ativamente da revolta de 66. Ou seja, os cristãos passam a ser vistos como revolucionários, coisa que até então a história que se tem é que não, que eles não participaram, inclusive fugiram até para Pela, eles não participaram da revolta. E não há nenhum sinal de que Jesus tenha incitado revoltas, né? Justino, em Apologia, capítulo 32, em Diálogo com Trífon, capítulo 86, ele relata Jesus como cumpridor da profecia de Isaías 11:1. Então existe uma tradição em que conecta os nazarenos com Isaías 11:1, que diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das raízes brotará é, um novo ramo. Então, Laupot ele considera que, como texto de o quinto livro das Histórias de Tácito, na época em que Sulpício Severo escreve, que é 418, esse texto estava disponível, né? Então ele não teria, não seria uma adulteração cristã. Bom, existe um autor, né, o Richard Carrier, que ele vai fazer uma crítica desse artigo do Laupot. E ele vai dizer que não tem fundamento a tese do Laupot. Não se sustenta. O Richard Carrier falando que não se sustenta essa tese. Ele está querendo derrubar, obviamente, para derrubar a tese de que possa haver uma referência aos cristãos ali. Né? O Richard Carrier, lembrando, ele contesta os Anais de Tácito, 1544, diz que ali não tem cristão, ali também é interpolação. Então ele está dizendo que isso aqui também é interpolação. Então, Richard Carrier está defendendo para manter a tese do miticismo, né? Não há referências a cristãos nenhum. Então, ele argumenta que não há essa referência. Bom, aí diz, o significado político subjacente a essa referência, por si só, faz-nos abandonar a ideia aceita por consenso de um cristianismo pacifista. Então, a hipótese de uma interpolação revela-se absolutamente necessária. Caso contrário, teríamos que reconsiderar a história do cristianismo primitivo a partir de uma perspectiva completamente diferente, ou seja, de cristãos participando de revolta. O que Sulpício, e aí o Richard Kerr pergunta, o que Sulpício Severo, que é um cristão, ele ganha trazendo fazendo uma interpolação? O que ele ganharia com isso? Qual era o seu objetivo?
Há, pelo menos, segundo Richard Kerr, duas outras alternativas que Laupot não considerou. Uma é que a passagem original, seja de Tácito ou outra pessoa, em nenhum momento o texto do Suplício do Severo diz que essa é uma passagem de Tácito, tá? Isso foi identificado pelo estilo como sendo de Tácito, tá? A passagem ela pode se referir não aos cristãos, mas aos zelotes. E um redator cristão posterior trocou zelote por cristão. Ou então a passagem foi inteiramente escrita por um autor judaico-cristão do século lá da 4, do Suplício Severo. Porque identificar com os nazarenos, né, quando essa relação das palavras que o Laupot faz, né, os nazarenos não significariam somente os cristãos. Ele certamente não era a única facção entre os judeus. Poderia ser outra. Por exemplo, os zelotas poderiam estar incluídos aí. A tese de Laupot exige que Tácito tenha acreditado que os cristãos usavam o templo como uma base de operações. E que ali teriam então duas facções hostis, né? Os judeus e os cristãos, hostis umas à outra. E que Tácito menciona duas dessas facções. Bom, não é razoável supor que seriam os cristãos, mais provável é que seriam os zelotes e não os cristãos. Em nenhum outro lugar é feita essa referência a cristãos participando desse movimento. Assim, parece quase impossível que Tácito tenha pensado ou escrito que os cristãos eram uma força militar que incomodava Roma, usando o templo como sua base de operação. Mas ele sabia que os zelotes, sim, era uma força militar importante. Destruir o templo, portanto, para Tácito e para Roma, seria fundamental para acabar com a ideologia zelote. Isso seria óbvio para qualquer conselheiro de Tácito e conselheiro lá dos generais romanos informados, né? Ou até mesmo para o próprio Tito. Mais provável é que isso é uma teoria, que essa passagem em Severo não venha de Tácito, mas sim de algum autor judaico-cristão do século IV, ou do próprio Severo. Ele nunca mencionou Tácito como sua fonte. Richard Kerr conclui: o golpe final contra o argumento de Laupot é que um contemporâneo de Severo, Paulo Orósio, ele registra a passagem, mas de uma maneira completamente diferente. Tá? Ele não menciona ali os cristãos, o Orósio. Ele fala assim: depois de tomar o templo, que ele admirava por causa de sua obra Antiguidade, Tito deliberou por um longo tempo se deveria incendiar essa inspiração do inimigo ou poupá-la. Mas como a Igreja de Deus já havia crescido muito frutuosamente em todo o mundo, este templo era essencialmente vaidoso e inútil, e não era adequado para bom uso a ninguém. Então, pela vontade de Deus, ele teve que ser destruído. E assim, uma vez que o imperador foi pronunciado pelo exército, Tito queimou o templo de Jerusalém. Então você vê que nessa descrição não aparece cristãos aqui não fala nada de cristão aqui no texto. O que Orósio diz é que Deus não precisava mais do templo e, portanto, era a vontade de Deus que ele fosse destruído. Então Deus deixou que Tito destruísse. E essa associação de ramo com Nazareno, então, Nazareno é um termo amplo, poderia não somente incluir cristãos, como outros. E essa associação de ramo com Nazareno, segundo o Richard Kerr, é uma associação comum, não necessariamente poderia ter vindo de Isaías. Tá? E não necessariamente seria uma coincidência isso, como Laupot pensa. Pelo contrário, seria uma coincidência nascida do fato de que ambas essas inferências foram feitas a partir da mesma maneira, ou seja, a partir dos mesmos pressupostos centrais, da mesma forma
que a roda foi inventada por diferentes culturas. Não porque um tenha copiado o outro, mas porque o mesmo pensamento levou a chegar na mesma solução do problema. Então, essa analogia entre ramo que sai da árvore, né, é uma analogia que está presente ali em outros episódios e não seria tão coincidência. Então, o Richard Kerr ele descarta como interpolação. O resultado final é de que possivelmente é uma interpolação, porque dos autores do Jesus histórico, quase ninguém cita essa passagem. Por quê? Porque ela não é consenso de que isso venha de Tácito. Isso é mais provável que seja uma interpolação do século IV. E o autor da interpolação possivelmente é Sulpício Severo, do século IV. Muito obrigado, então.